Estamos voltando do nosso intervalo, no programa Trocando Ideias. Hoje contamos aqui com uma participação especialíssima, Dr. Augusto Jorge Cury, médico psiquiatra, escritor e cientista, pós-graduado em psicologia social. Já pôde contar um pouco para nós aí a respeito do seu trabalho e está com a gente nesse programa, respondendo a tantas questões que fazem parte da vida do nosso povo, não é? Eu já tenho aqui em mãos algumas perguntas que a Canção Nova tem selecionado no decorrer de vários programas, perguntas que também têm muito a ver com aquilo que é a realidade que o doutor Augusto Cury tem tratado cotidianamente. Não é? Muitas delas abordam questões pessoais, familiares, e eu já tenho também aqui em mãos uma que a pessoa pede para não ser identificada, que eu gostaria de colocar para o professor Felipe Aquino. A pessoa pergunta o seguinte, professor: como proceder perante um marido indiferente que tudo o que faz não compartilha com a esposa? Já participou de seitas, é uma pessoa aposentada, tem dívidas, acaba influenciando os filhos com o seu jeito, né? E a pessoa diz que se sente como um peixe fora d'água, né, dentro da própria casa. E pergunta: o que é que eu posso fazer nessa situação específica? Eu vou aproveitar que tem um psiquiatra no programa e passar essa bola difícil, né? Mas eu estava falando ao Dr. Cury aqui que nesse nosso programa, no intervalo, né, 70% das perguntas giram em torno de problemática desse tipo, né? Família. E é terrivelmente difícil responder essas coisas, né? Veja que pergunta complexa, né? A esposa que não sente, né, se sente bem dentro da própria uma casa. sinergia aí com o esposo, não sente bem, é complicado. Quer dizer, eu vejo que por trás de tudo isso a gente vê uma infecção nesse casamento. Não são atos isolados que estão acontecendo. Há na base desse relacionamento um buraco, há na base aí do relacionamento de vocês dois, de alguma coisa que precisa ser tratada, curada, tem que descer mais, tem que conversar, tem que abrir aí essa caixa preta que é o casamento de vocês e conversar muito. Quem sabe até buscar aí um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta conjugal que possa ajudar um a falar, o outro a falar, porque às vezes, sabe, Márcio, às vezes as pessoas chegam num ponto que o marido não consegue mais conversar com a mulher. Eu vejo muitos casos desse tipo, né? Mas eu quero aproveitar o Dr. Cury aí, que certamente tem coisa para falar sobre isso. Você sabe, E não só no caso específico da pergunta, mas em tese, né? Sabe, Márcio, infelizmente... Márcio é ele. Ô, Márcio, Felipe. Não, tudo bem, Felipe. Não se preocupa não. Professor Aquino. E Márcio, infelizmente, a família está num processo de decadência como nunca houve na história. Pais e filhos respiram o mesmo ar, participam da mesma comida, mas não respiram a mesma emoção, não trocam experiências de vida. Nós temos preconizado algumas mudanças básicas na estrutura familiar para reconstruir a afetividade e expandir a qualidade dos relacionamentos. Em primeiro lugar, entre marido e esposa, um excelente relacionamento é aquele que o marido e a esposa têm coragem de reconhecer seus erros. Tem habilidade para pedir desculpas e não deve levar em consideração o que um outro diz nos focos de tensão. Porque quando nós estamos irritados, tensos, ansiosos, nós abrimos algumas janelas do inconsciente, agredimos quem amamos, mas não era aquilo que gostaríamos realmente de dizer. Depois que nós expandimos a nossa capacidade de pensar, nós percebemos que machucamos as pessoas que não são mais caras. E é um erro muito grande o marido ou a esposa levar em alta consideração o que um e outro diz nos momentos de tensão e de ansiedade. Bom, então vamos lá. Aprender a reconhecer erros, pedir desculpas com coragem, porque quem não pede desculpas e quem não aprende a perdoar nunca reedita, nunca cicatriza o inconsciente. E aprender a não levar em consideração o que se diz nos focos de tensão. São 3 elementos importantes. Também temos preconizado que 10 minutos, não é muito, 10 minutos ou 15 minutos, uma vez por semana, marido e esposa,
devem penetrar no mundo do outro e perguntar: o que eu posso contribuir para te fazer mais feliz? Aonde eu te feri? Aonde eu te frustrei e não percebi? Quando eles fazem uma revisão de vida, eles são capazes de encontrar as causas que pouco a pouco minam a convivência. Como você bem disse, a falência dos casamentos, dos milhões de casamentos que entram anualmente, não ocorre imediatamente. São pequenas infecções, pequenas atitudes agressivas, reações de indiferenças, sonhos frustrados, mágoas depositadas, que pouco a pouco produzem janelas killers, ou seja, produzem janelas do inconsciente, áreas traumatizantes e que vai debelando o prelúdio, o amor, a afetividade. Então, dialogar, perguntar sem medo o que o outro sente, o que eu poderia te fazer para te tornar mais feliz é fundamental para reconstruir a relação. E no caso dessa espectadora que contou a sua história, onde o marido é indiferente a ela, não consegue cruzar seu mundo com o dele, nós temos preconizado que, por favor, cobre menos do seu marido, e no caso, se fosse o marido que tivesse problema, cobre menos da sua esposa, e também cobre menos dos seus filhos quando eles estiverem indiferentes. Aprenda a surpreendê-los, elogios. No seu caso, prepare um jantar maravilhoso, escreva uma poesia para o seu marido com a sua própria capacidade, diz quanto ele é importante para você. Se os seus filhos não te dão importância, se os seus filhos estão indiferentes, abrace-os, vá além dos erros deles, diga para eles que eles fazem uma falta tremenda, que eles representam para você o tesouro, os seus sonhos. Quando vocês elogiam quem merece uma crítica, quando vocês, espectadores, valorizam, quando eles esperam uma reação de agressividade, existe um fenômeno chamado RAM, Registro Automático da Memória, que vai fotografar você no inconsciente do seu filho, do seu marido, da sua esposa, e vai fazer que se torne grande lá dentro. Não queira ser grande exteriormente, queira ser grande no coração emocional de quem você ama. E não é uma tarefa simples.